Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que nos assiste aqui na nossa Diocese de Formosa, e também você, ouvinte amado, que nos acompanha através de nossas mídias e do sistema de rádio de outras localidades. Hoje, terça-feira, 4 de abril, estamos dentro da Semana Santa, um tempo maravilhoso de graças e bênçãos para todos nós. Às 19 horas eu terei missa na Catedral com todos os sacerdotes da nossa Diocese. Aqui em Formosa, nós celebramos na terça-feira santa a missa do Crisma, com a bênção dos santos óleos, em razão das distâncias quilométricas das nossas paróquias aqui da Diocese. Nós temos paróquia a 400, 420 quilômetros, 300, 290 e assim vai. Então os sacerdotes nossos vão dirigir hoje para cá, para a gente celebrar esse momento bonito. Mas eu irei falar dos santos óleos na quinta-feira que vem. Aqui deixo a minha imorredoura gratidão aos nossos sacerdotes, que tanto faz por esta diocese. Tanta alegria dão ao coração de nosso Senhor, vivendo bem o seu ministério, de forma apaixonada, zelando do povo de Deus, zelando dos sacramentos, enfim, promovendo a evangelização, a boa catequese e a boa mistagogia, a introdução do nosso povo nos sinais dos sacramentos. Dando sequência à nossa meditação com o nosso querido cardeal Sara, no livro A Força do Silêncio, nós estamos na metade do número 206. Os sacerdotes infiéis, diz ele, à memória de Jesus, insistem mais sobre o aspecto festivo e a dimensão fraterna da missa que a do sacrifício de Cristo sobre a cruz. A importância das disposições interiores e a necessidade de nos reconciliarmos com Deus, aceitando que Ele nos purifique pelo sacramento da confissão, já não estão mais em moda hoje em dia. Cada vez mais escamoteamos a advertência de São Paulo aos Coríntios: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, terá que responder pelo corpo e sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe um julgamento, se não discernir o corpo. É por isso que há entre vós muitos fracos e adoentados. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 30. Como nos recolher em silêncio e adoração, como Maria, aos pés da cruz, perante o Deus que morre por nossos pecados em cada uma das nossas Eucaristias? Como podemos ficar em silêncio e em ação de graças perante o Deus Todo-Poderoso que sofre a paixão por causa de nossas rebeliões, nossas indiferenças e nossas infidelidades? Muito frequentemente, vivemos na superfície de nós mesmos para compreender o que celebramos. A falta de fé na Eucaristia, presença real de Cristo, pode levar ao sacrilégio. Jesus é isolado pelo crescente ódio dos fariseus que formam contra ele uma coalizão cada vez mais forte, obrigando o público a afastar-se dele. Hoje, são os cristãos que se coalizam
para afastar Jesus e sua doutrina daqueles que sinceramente buscam a verdade. Jesus está cada vez mais sozinho entre os homens que o odeiam ou não sabem como amá-lo, pois são incapazes de conhecê-lo realmente. Mas existirá sempre um pequeno rebanho que quer conhecê-lo e amá-lo. As pessoas devem, por necessidade absoluta, redescobrir a Páscoa que celebramos em cada uma das nossas missas. A graça da Páscoa é um profundo silêncio, uma imensa paz e um gosto puro na alma. É o gosto do céu, longe de todas as exaltações desordenadas. A visão da Páscoa não consiste em uma embriaguez do espírito, mas numa descoberta silenciosa de Deus. Toda missa deve reproduzir o ambiente do Gólgota e da manhã de Páscoa. Se orações pudessem ser lúcidas, se Cristo ressuscitado pudesse resplandecer em mim e em sua simplicidade pascal. A Páscoa marca o triunfo da vida sobre a morte, a vitória do silêncio de Cristo sobre o grande fracasso do ódio e da mentira. Cristo entra no silêncio eterno. Agora a Igreja deve continuar a missão de Jesus por meio do sofrimento e da morte vividos em silêncio, em oração, em súplica e com grande fidelidade. No mundo onde os gritos e as comoções de todos os tipos expandem sempre mais o seu domínio, teremos sempre a necessidade de contemplar e de aprender a entrar no silêncio de Cristo. A recusa do silêncio é uma negação do amor e da vida que vem de Jesus. Quanta beleza nessas palavras que nós contemplamos nesta manhã de terça-feira santa. Essa necessidade de compreendermos a Santa Missa e de compreendermos também a grandeza do silêncio que deve marcar a Santa Eucaristia. Nunca é demais falar da missa. Infelizmente, isso que o cardeal fala, nós estamos vivendo muito aqui no Brasil. A Eucaristia desprovida desse recato, desse silêncio, missas barulhentas, com muitas palmas, com muitos cânticos, fora do contexto da liturgia, muitas animações, muitas chamadas, entre aspas, criatividades que vão colocando dentro da missa, e o mistério que somente um coração silencioso pode absolvê-lo, vai ficando de lado. Nós precisamos retomar a profundidade da nossa fé, da nossa liturgia, a profundidade do mistério de Deus que somente Ele pode encantar a alma. Esse silêncio de eternidade que já aqui na terra nós devemos experimentar e, mais do que isso, viver e celebrar. Não basta, prezado ouvinte, ter fé em Cristo. É preciso seguir Jesus. É preciso que a nossa fé seja traduzida no modo de viver que nos dá esta certeza de sermos discípulos, missionários de Jesus. Para isso é preciso silêncio, é preciso a compreensão, é preciso esse olhar fixo em Cristo e esta acolhida profunda dele no silêncio do nosso coração. Vamos fazer esse exercício, vamos tentar aprender esta realidade. Eu te convido, querido padre, equipes de liturgia, vamos estudar mais sobre a liturgia. Talvez você ache difícil escutar essas meditações que falam da necessidade da missa como deve ser, você acha difícil. Comece a estudar. Leia os documentos da igreja, leia o catecismo da igreja sobre a missa, sobre o sacramento da Eucaristia. Leia Sacramento Caritatis de Bento XVI, de Eucaristia de João Paulo II. Vamos
mergulhar no conhecimento desses grandes documentos que a gente vai entender. Outro dia o Papa Francisco dizia, olha, ir à missa é ir ao Calvário. É isso mesmo. A Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo incruento, que se renova a cada momento que nós nos reunimos para celebrar a ceia pascal do Cordeiro. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje nos traz o versículo 12 do Salmo 26, um versículo bonito que diz assim: Não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra elas a sua iniquidade. É uma realidade que os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento viveram, a perseguição, a incompreensão. A bem da verdade, um cristão autêntico que viva a sua fé nunca vai ser compreendido neste mundo, jamais. Quem vive a sua fé nunca vai ser compreendido neste mundo. Pense nisso, prezado ouvinte. A gente precisa ter esta consciência que a fé vivida, ela incomoda o demônio que age através de pessoas para nos esfriar. É muito triste você ouvir um pai e uma mãe dizer: meu filho e minhas 2 filhas agora são ateus. Mas como não bastasse serem ateus, todas as vezes que eles vêm nas férias, que saem da faculdade onde aprendeu o ateísmo e vêm para casa, eles nos criticam. Eles não respeitam a nossa posição de fé. É a perseguição. Você ser perseguido pela a mídia podre que nós temos, pelo ambiente da revolução cultural marxista que nós estamos nela. Tudo bem, essa cultura anticristã, pagã, mas você ser criticado, ser perseguido na sua fé dentro de casa pelos próprios filhos, é realmente algo muito doloroso, é algo que machuca. E a gente precisa ter essa união, os cristãos precisam estar unidos, nós precisamos rezar juntos, criar essa cultura da oração, da partilha, para a gente suportar os dias maus que estão se abatendo sobre nós. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, eu te entrego nesta manhã, Senhor, o ouvinte que sofre para viver a sua fé na família, no ambiente de trabalho, no ambiente cultural em que nós estamos vivendo, nessa guerra cultural contra os valores cristãos, os valores de Deus. Proteja, Senhor, e santifique profundamente o ouvinte que está sofrendo esses baques por ser cristão, por ter fé. Proteja-o e fortaleça-o. Amém. Pela intercessão dos santos anjos de Deus, seja abençoada a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.